O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa tarde, galerinha do quarto ano! Aqui quem fala é a professora Aline Gaki. E vocês já sabem, se eu estou na área, mais um dia de matemática. É isso mesmo, galera! E chegamos à nossa última aula do dia do quarto ano. Pessoal, vão lá, vocês já sabem como é que funciona, pegando suas folhas, seus cadernos e o material para fazer os seus registros, que são muito importantes. Enquanto isso, eu venho aqui mandar o meu beijinho, certo? Hoje eu quero mandar um abraço super especial a todos os professores, alunos e pais da Escola República de Honduras, a todos da Escola Antônio de Oliveira Camargo, a todos também da Escola Santa Rosa de Lima e também a todos os pais, professores e alunos da Escola Professor Aderval da Silva. Pessoal, muito obrigada por estar mais um dia aqui conosco no Centro de Mídias. Certo, galerinha? E, como eu falei ontem para vocês, o nosso assunto de hoje é bem parecido com o assunto de ontem. Será que vocês aí do chat se lembram do que a gente estava falando ontem? E aí, do que será que a gente estava falando ontem? Será que vocês lembram? E aí? E aí, galera? Ninguém lembra? Será que ninguém estava aqui ontem? Matemática, sistema monetário, muito bem. Alguém colocou lá. Eu vou completar, tá? Então, vou deixar um pouquinho mais completa essa história. A nossa aula de ontem estava falando sobre números decimais e o nosso sistema monetário, certo? A gente estava fazendo um link entre esses dois assuntos. Tudo bem? Até aí, tudo bem? Então, números decimais e sistema monetário. Ótimo, alguém colocando lá o símbolo de dinheiro. É isso mesmo, pessoal. Aqui, antes da gente começar a nossa aula, eu quero só mostrar uma coisinha para vocês. Antes até da nossa habilidade, tá? Aqui, ó, a Pro trouxe aqui, não sei se a gente vai conseguir focar. Vou tentar, tá, galera? Algumas moedinhas. Muitos alunos ontem estavam dizendo, vamos ver se a gente consegue. Vamos tentar, pessoal. Oh! Muitos alunos estavam dizendo ontem que a gente não tem mais moedinhas de 1 centavo. Olha aqui, galerinha. Moeda de 1 centavo, bem pequenininha, tá vendo? E aqui nós temos uma moeda de 5 centavos. Eu vou ali pegar as outras. Espera aí, pessoal. Vamos lá? Aqui eu tenho de 25 centavos e de 10 centavos. Muitas dessas moedas vocês já conhecem. Acredito que só as que vocês talvez não tenham tanto contato são as moedas de 1 centavo, né? 25, de 10 centavos. Vocês percebem que o tamanho muda, pessoal? Eu vou pegar agora as duas últimas do nosso sistema monetário brasileiro, certo? Vamos lá. Essa daqui é de R$1 e essa de 50 centavos, certo? Então, essas são algumas moedas do nosso sistema monetário brasileiro. Muitos alunos ontem no chat colocaram que nunca tinham visto a moeda de 1 centavo. Então, a Pro aproveitou para trazer a moedinha de 1 centavo para vocês conhecerem, certo? Então, vamos à nossa habilidade do dia, galerinha. Habilidade: reconhecer que as regras do sistema de numeração decimal podem ser estendidas para a representação decimal de um número racional e relacionar décimos e centésimos com a representação do sistema monetário brasileiro, estabelecendo relações entre representação fracionária e representação decimal de um número racional. Essa é a nossa habilidade de hoje, é a mesma de ontem. Certo, pessoal? Vamos começar? Olha que legal, olha que colorido a nossa telinha. Observe os preços dos brinquedos abaixo, galera. Antes da gente começar a fazer a leitura desses números, eu quero retomar uma coisinha com vocês, que inclusive está aqui no nosso rodapé da telinha. Vamos aqui no nosso rodapé. Olha aqui, pessoal. Eu quero que vocês prestem atenção nessa parte aqui. 1 centésimo, eu vi que alguns alunos ficaram com dúvida em relação a isso ontem. 1 centésimo do real é a mesma coisa que 1 centavo, que a gente representa aqui, ó, desta maneira. Certo? 1 centavo é 1 centésimo de R$1. Centésimo do real, desculpa. Porque R$1 é igual a 100 centavos. Então, você precisa de 100 moedinhas
de 1 centavo, iguais a essa que a professora mostrou, para completar R$1. Certo? Então, 1 centavo e 1 centésimo do real é a mesma coisa. Certo? Até aí tudo bem? Então, olhem as imagens agora. Nós temos aqui um carro de bombeiro no valor de R$ 26,37, que se não fosse pelo sistema monetário, nós poderíamos muito bem ler esse número como 26 inteiros e 37 centésimos. Certo? É assim que nós fazemos a leitura de números decimais, os números com vírgula, tá? Aqui nós temos um robô, que pelo sistema monetário brasileiro nós lemos como R$ 19,55. Mas podemos fazer também a leitura desse número como 19 inteiros, então essa parte é inteira, 19 inteiros e 55 centésimos. E o nosso último, que é o nosso trenzinho, R$ 12,23, ou, né, lendo um número decimal, 12 inteiros e 23 centésimos. Pessoal, vamos lá comigo. O que eu quero chamar a atenção para vocês? Nós falamos muito ontem dos centavos e fizemos a relação de centavos e centésimos. E não falamos muito da parte inteira ontem. Mas eu quero que vocês percebam, principalmente nesses brinquedos que a gente acabou de colocar e nos valores deles, que temos a parte inteira e temos a parte dos centavos, ou centésimos, certo? Quando não for sobre o sistema monetário, centésimos. Certo, pessoal? Então, aqui a gente tem a parte inteira e a parte que a gente chamou ontem de quebrada, que é os centavos, ou centésimos, certo? Até aí, tudo bem, pessoal? Como que tá? Vocês estão conseguindo compreender? Tem gente falando que tem a moeda de cruzeiros ainda, hein? Quem não sabe o que é cruzeiros, fica para pesquisar mais tarde, hein, pessoal? Vamos lá? Vamos colocar a nossa mão na massa agora. Agora sim. Escreva as quantias abaixo na forma fracionária e na forma decimal em relação à parte do real que elas representam. Pessoal, vamos lá. Pro, agora ficou muito difícil. Pro, agora eu não estou entendendo nada. Pessoal, calma. Nós temos aqui, por exemplo, 13 centavos, certo? A gente vai ter que transformar esses 13 centavos em uma fração e depois em um número decimal. E como fazer isso? Galerinha do quarto ano, vamos lá. Prestem bastante atenção. Não é difícil. Não é difícil. Parece difícil, porque quando a gente vê o nome fração e o nome número decimal, muitos de vocês, opa, isso eu não sei, esse eu não sei. Agora é só se acalmar e prestar atenção na Pro, que vai dar certo. Certo? Vamos aprender como fazer? Galerinha do quarto ano, eu vou pedir bastante que vocês participem do chat de maneira responsável, certo? Vamos tirar as dúvidas e vamos prestar atenção. Não adianta depois no final falar que não entendeu nada, certo? Vamos lá, galera. Então, como é que eu vou representar 13 centavos em forma de fração? 13 centavos, vamos lá. Vocês sabem como que é a representação. Eu já vou até dar uma adiantada aqui na forma decimal, só nessa primeira para mostrar para vocês. 13 centavos seria assim, pessoal. Como que a gente pode fazer a leitura de 13 centavos? Se não for sistema monetário, seria 13 centésimos. Presta atenção do jeito que eu estou falando agora. Se não fosse sistema monetário, eu poderia estar falando 13 centésimos. Será que eu dei a dica já de como a gente pode representar? 13 centavos em fração? 13 centésimos. Vamos comigo, pessoal, vamos lá. O que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou fazer? Eu vou pegar esse número e eu vou registrar esse número, 13. Já tenho a parte de cima da minha fração. Como é que eu li mesmo essa fração? 13 centésimos. Pessoal, 100. Olha que fácil. Então, a parte de baixo da minha fração vai ser o 100. Eu tenho uma outra dica para dar para vocês, mas eu não vou fazer isso agora, tá? Eu vou fazer isso aqui já já. Pessoal, estou vendo muitos assuntos aleatórios no chat, depois não aprende fração, não aprende número decimal. Ó, tem gente dizendo que não entendeu. Ótimo, presta atenção que eu vou fazer de novo, tá? Então, vamos lá. Como eu transformaria esta fração em número decimal? Eu já encontrei a minha fração, agora eu preciso transformar ela em número decimal. Ah, Pro, mas você já colocou.
Calma, eu já coloquei para exemplificar a primeira, mas eu vou ensinar qual é o processo, tá? Aqui eu tenho que fazer uma divisão, certo? A fração ela é uma divisão. Então eu vou dividir 13 por 100 para encontrar o número decimal, certo? Pro 13 não dá para dividir por 100, porque 13 é menor. Realmente, vocês têm toda a razão. Mas o que a gente faz quando o número é menor e não dá para dividir? Será que alguém sabe? Vamos lá comigo. Então, 13 não dá para dividir por 100. Eu tenho que colocar 0, vírgula e acrescentar um 0 aqui. Agora eu tenho 130 para 100. Agora sim dá para fazer a divisão, certo? O que eu vou colocar? 1. Quantas vezes o 100 dá próximo de 130? Uma vez o 100 é 100. 130 menos 100, 30. Eu ainda tenho 30. Dá para a gente dividir? Dá. Só que 30 é menor que 100. O que eu faço? Acrescento 0. Agora eu tenho 300, pessoal, para dividir por 100. Quantas vezes 100 chega próximo de 300? Quantas vezes? 3, pessoal. Porque 3 vezes 100 é igual a 300. E 300 menos 300 é igual a 0. Deu para entender? Então, eu cheguei aqui num número decimal. 13 centavos. Aqui, pessoal. Certo? Então, eu transformei 13 centavos numa representação fracionária e depois eu fiz a divisão e descobri o número decimal. Teve alguém que colocou que ficou confuso. Eu vou fazer mais uma vez, vamos lá? Vou fazer mais uma, pessoal. Vamos fazer aqui com 6 centavos. 6 centavos no sistema monetário. Mas ele também pode ser chamado de 6 centésimos, certo? Olha a fala. 6, o Christopher falou que tá fácil. Ótimo, Christopher. 6 centésimos. Vamos lá, pessoal? 6 centésimos. Então, eu repito aqui, o 6. E já que eu estou falando centésimos, a própria palavra já me dá a dica. 100. Então, essa é a minha fração. 6 centésimos. Certo? Agora eu preciso descobrir um número decimal. O que é que eu faço? Vou fazer a divisão. Eu vou apagar essa divisão aqui do lado, para a gente estar utilizando esse espaço. Vamos lá, galera. Então, agora eu tenho 6 dividido por 100. Eu divido o numerador pelo denominador, certo? 6 dividido por 100. Professora, 6 é menor. 6 não dá para dividir. E o que eu faço? Acabei de explicar para vocês. 0, vírgula, e acrescento um 0 aqui do lado. Ô, Pro, 60 ainda é menor. Ele ainda não dá para dividir. Pessoal, acrescenta mais um 0 e aqui mais um 0. E agora? Agora dá para dividir? Agora dá. 600 é maior. Quantas vezes o número 100 para dar 600, pessoal? Quantas vezes eu tenho que repetir o número 100 para dar 600? 6. 6 vezes 100, 600. 600 menos 600 é igual a 0. Pessoal, nesse momento a gente acaba de perceber que aprendemos como representar em uma fração e como encontrar um número decimal, tá? Eu tenho uma outra dica para vocês bem rapidinho. Essa daqui eu nem vou fazer a divisão, 37 centavos. 37 centavos, se for sistema monetário, mas nós podemos também chamar de 37 centésimos. Lembra? 37 centésimos. Então, por que centésimos, né? Deixa eu até esclarecer. Porque ele é menor que o inteiro é R$1. Esse é o inteiro. 37 é menor que R$1. Por isso é centésimos, certo? Então, como seria essa fração? 37 por 100. Porque é 37 centésimos. Certo, pessoal? Professora, você falou que tem uma dica e que não utiliza a divisão.
Sim. Olha que fácil, galera. Olha que fácil. Vamos lá. 37 centésimos. Eu quero transformar isso em um número decimal. O que eu faço? Eu repito esse número. 37. Peraí, desculpe. E aqui, pessoal, na verdade, não, a dica, desculpa, pessoal, a dica não era nessa. Nessa daqui também tem que fazer a divisão, era numa outra. Desculpa, pessoal. Aqui a gente vai fazer a divisão. 37 por 100. Mas aqui, vamos lá. Vocês meio que já perceberam como é que funciona essa divisão. 37 não vai dar para dividir, eu coloco o zero aqui e acrescento o zero aqui. 0, né? A gente não pode esquecer. 0, pessoal. E agora eu tenho 370. Quantas vezes 100 para chegar em 370? 3. 3 vezes 100, 300. 370 menos 370, que vai ficar pequenininho, mas vai dar para entender, pessoal. Professora, 70 agora é menor. 70 não dá para dividir por 100. O que eu faço? Simples, eu acrescento um zero e acrescento um zero. Aí eu tenho que descobrir quantas vezes, né? Aqui, quantas vezes 100 para chegar em 700? 7, pessoal. 7 vezes 100, 700. Para 700, nada. Certo, pessoal? Aí descobrimos a representação decimal. Galera, do quarto ano, o que a Pro ela acabou de perceber? Eu percebi que esse é um assunto que ele é um pouco complexo, ele é realmente mais difícil de entender e que a gente precisa passar ele com um pouco mais de calma. A Pro tinha preparado vários exercícios diferentes. Mas eu consegui perceber agora, inclusive olhando vocês no chat, que não dá para fazer correndo esse tipo de coisa. Que a gente tem que fazer com calma, que a gente tem que voltar. Então, provavelmente, hoje eu não vou conseguir passar todos os exercícios e as explicações, os exemplos, que eu tinha preparado. Mas não se preocupa. Eu vou introduzir esses mesmos exemplos em outras aulas para a gente reforçar esse conteúdo, certo? E aí, quem não entendeu, a gente vai reforçando conforme for passando as aulas. Eu poderia passar agora correndo para vocês? Poderia, mas eu tenho certeza que muitos da galerinha do quarto ano não iam entender, certo? Então eu percebi que é melhor a gente fazer com calma, tá bom? E aí a gente volta nesse assunto outras vezes. Pode ser, pessoal? E aí? Ó, a Heloísa falou que tá ok. Então, ótimo. Mas vamos tentar fazer mais um aqui, pessoal. Vamos lá? Aí. A Ângela, ela foi ao supermercado, pessoal, e gostaria de comprar um pacote de salgadinho. Como a Ângela poderá comprar o pacote de salgadinho ao lado, esse que está ao lado, só utilizando moedas? E aí, eu quero exemplos aí no chat. Que moedas ela quer usar? Só moedas. Que moedas ela vai utilizar para comprar este pacote de salgadinho? Será que vocês sabem? E aí? E aí, galerinha? Vamos? Uma de R$1? A Promara colocou uma moeda de R$1. Peraí, deixa eu arrumar aqui. R$1. Certo, Pro? Que mais? Porque R$1 não dá para comprar batata. Que mais? Alguém colocou uma de 45, mas tem moeda de 45? Aí não dá, hein, pessoal? E aí, que mais? Duas de 10, alguém colocou duas de 10, uma de 25. Ah, aqui, ó. A Ana colocou 4 de 10. 4 moedas de 10 centavos. Que mais? Só que aí, juntando tudo isso, ainda não dá o valor do pacote de salgadinho. Tá faltando qual moeda? Uma de 5, acabaram de falar, é isso mesmo. Uma moeda de 5 centavos. E aí, se a Ângela pegar uma moeda de R$1, 4 de 10 e uma de 5 centavos, ela vai conseguir comprar esse pacote de salgadinho só com moedas. Tá vendo, pessoal? Vamos ver se a gente consegue fazer mais uma hoje? Vamos ver. Essa aqui talvez eu não consiga fazer todas, pelo nosso tempo, que é muito curto aqui, né?
para introduzir um assunto tão complexo. Mas a gente vai dar uma introduçãozinha e aí a gente volta, tá bom? Em outro momento. Escreva como se representa cada quantia na forma fracionária e na forma decimal. Então, eu vou pegar aqui, ó, lapiseira, R$ 2,26. Pessoal, de novo, se não for dinheiro, como seria? 2,26, pessoal. Eu tenho que transformar isso em uma fração. Presta bastante atenção. 2,26. Pessoal, a dica, eu vou copiar todo esse número. 2,26. 2,26. Mas olha como eu fiz a leitura. 2,26. Então, qual é a parte de baixo da nossa fração? Será que vocês já mataram? E aí, pessoal? Diga para mim. Será que ninguém matou qual é a parte? Ah, proalva. 100. É isso mesmo, pro. 100. 2,26. Pessoal, na forma decimal, é legal que a gente possa, nesse exercício, dá para a gente se apoiar no dinheiro. Como é que eu represento R$ 2,26? Fácil. 2,26, certo? Aqui eu não estou falando de sistema monetário, por isso eu não coloquei o R e o cifrão. Eu estou falando de número decimal, certo? Por isso que eu não coloquei o símbolo R cifrão, tá? Vamos lá para mais uma? E no caso desse aqui, ó, o apontador ele custa 95 centavos ou 95 centésimos. Como eu represento isso em fração, galerinha? Olha, pro Safira, isso mesmo, pro. Eu vou copiar esse número, pessoal, 95, que é a parte de cima da nossa fração, e a parte de baixo, presta bastante atenção como a gente está lendo, 95 centésimos. Então, a parte de baixo da nossa fração é o 100. Certo, pessoal? E como a gente representa 95 centésimos ou 95 centavos em número decimal? Simples. Não tenho nenhum inteiro. Lembra? Eu não tenho nenhum inteiro nesse número. Já é direto 95 centavos. Então, eu vou representar desta maneira. Alguma dúvida? E aí, pessoal? Dá para vocês fazerem o restante? Ó, vou pedir para o oráculo colocar na telinha. Coloca na telinha essa imagem para mim. E aí vocês fazem essa última linha do caderno de R$ 5,50 em casa. Certo? Vocês treinam em casa. Coloca na forma decimal e coloca na forma de fração, tá? Vou fazer a leitura aqui só para ficar mais fácil. 5,50. Certo? Até aí tudo bem? Vamos para o próximo? Deixa eu ver se dá para a gente fazer pelo menos uma aqui. Falta pouquinho. Aqui eu também vou pedir para o oráculo deixar um tempinho a mais na telinha, para vocês tirarem um print, mas claro, eu vou tentar encaixar esse mesmo conteúdo numa próxima aula, certo, pessoal? Que eu entendi que a gente precisa reforçar isso. Mas aqui a ideia era encaixar estes números nesse nosso quadro de valor, tá? Eu vou fazer inclusive o encaixe do primeiro. Aqui, se a gente for ler, 15,60. Pessoal, 15 inteiros. Olha aqui a parte inteira e a parte decimal. 15 inteiros, vírgula 60 centésimos. Aqui. Em casa, com mais calma, vocês tirem print da tabelinha, façam no caderno bem legal e pode preencher com esses outros números que nós temos aqui na telinha. Certo, pessoal? Vamos à nossa atividade do dia? Atividade é o que não falta hoje, hein, pessoal? Escreva como se representa cada quantia na forma fracionária e na forma decimal. Pessoal, aproveita agora esse momento para tirar o print ou a fotografia da TV para vocês poderem fazer no caderno. A gente volta nesse assunto numa outra aula, eu encaixo esse assunto numa outra aula e a gente reforça. Eu entendi que sim, é um assunto que a gente tem que ir com um pouco mais calma. Mas
vai dar certo. Certo, galerinha? Até uma próxima. Lininha, que fofinha. Pessoal, adorei estar com vocês. Até uma próxima. Beijão, galera!